Olá a todos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando aí, que esteja todo mundo bem aí, se cuidando por conta do Covid-19. Hoje a nossa aula vai ser bem tranquila, na verdade. Hoje eu vou lidar com vocês um pouquinho de alguns cuidados que a gente tem que ter na instalação elétrica. Se eventualmente a gente voltar antes do semestre terminar, eu quero ver se eu levo algumas coisinhas para a gente poder fazer em sala. Mas até lá a gente vai conversar aqui a respeito de como que a gente faz para ter uma instalação predial mais tranquila e como que a gente faz para evitar determinados problemas que são muito recorrentes nas instalações prediais quando, bom, no geral, quando você não tem um arquiteto, um engenheiro, alguém responsável trabalhando por ela, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de cuidado na instalação, a gente está falando de tentar seguir as normas da NBR 5410 e as normas regulamentadoras NR10, NR12, as NRs que você precisa para garantir que a sua construção funcione do jeito que tem que funcionar, sem ter problema técnico, sem pegar fogo, sem nada do gênero, tá? Bom, se a gente for falar alguns probleminhas de instalação, a gente vai estar falando de algumas coisas que são parecidas com isso aqui, tá? Esse aqui é de um restaurante que tem aqui em Sorocaba. Eu fui lá vai fazer uns 2, 3 anos. E eu vi isso aqui e falei, porra, tem que bater foto para mostrar para os alunos. Isso aqui, obviamente, não é um padrão de instalação que você tem que seguir. Mas aqui mostra bem algumas problemáticas que estão muito fora da norma NBR 5410. Primeiro que, assim, você batendo o olho, você não faz ideia de para que serve essa instalação. Eu imagino que isso daí deve ser alguma caixa de passagem para algum tipo de instalação, sei lá, de iluminação ou tomada. Isso é um banheiro, tá? Que porventura acabou passando dentro desse banheiro. Essa tubulação branca que vocês estão vendo passando aí não é ar-condicionado, isso é água, tá? E na verdade, desculpa, essa tubulação ela é de água, mas de água quente, que é para cozinha. Aí esse tubo pardo aí, que é o tubo tradicional nosso de PVC, ele tem passagem para água. Então você repara que está tudo saindo do mesmo furo, tá saindo tudo do mesmo recorte ali de cima da laje, que é um negócio assustador. Então, assim, esse é um tipo de coisa que está muito, muito fora da norma. E qual é o grande problema que a gente vê de não seguir a norma? Porque está funcionando, né, Urbano? Qual é o problema? Se está funcionando, por que eu tenho que seguir os padrões de construção? Bom, talvez a coisa mais simples e mais evidente que seja a questão de segurança. Não tem muito a ver necessariamente só com a coisa funcionar, porque funciona. Às vezes tem coisa que acontece na base do milagre mesmo, mas funciona, os caras eles fazem funcionar. E a elétrica, ela não segue determinadas, vamos dizer assim, as leis da física da elétrica, elas não são feitas para que o projeto seja feito do jeito delas. A gente adotou essas normas desse jeito porque, funciona, e dois, porque tem mais segurança. O sistema está funcionando não significa que o sistema esteja bom. Significa simplesmente que o sistema, apesar de funcionar, pode causar risco para as pessoas. Então, esse tipo de instalação tem que ser abolida. Repara que, por exemplo, a tubulação de água nessa foto aqui está passando do lado do interruptor. Por sorte, o interruptor está interno, né? Ele é um recorte interno da parede, a tubulação hidráulica está do lado de fora. É o ideal? De forma alguma. Tanto porque se você olhar aqui por cima, que é essa tubulação parda que está passando do tubo de PVC, ela está passando perto de uma tubulação elétrica, de um eletroduto que está ali em cima, que tem uma quantidade absurda de cabeamento e que, por estar inclusive fora da norma, por estar fora da base de segurança, a gente não consegue nem identificar efetivamente, né, da onde que esses cabos vêm, para onde que eles vão, o que de fato essa instalação faz. A norma, além de também prover segurança, ela provê outras coisas, como capacidade de identificação. Você tem que ser capaz de saber quando você olha para uma caixa de passagem, ou quando você abre um quadro de distribuição, ou ainda quando você vê uma instalação de tomada, interruptor, você tem que ser capaz de identificar para onde que os cabos estão indo e para onde que eles vão. Porque isso faz parte também de uma questão de segurança no que tange manutenção. Então, esse tipo de instalação, evidentemente, não é ideal, não tem que ser considerada como algo real. Esse é o maior problema que vocês, como arquitetos, vão acabar encontrando aí no mercado de trabalho. Da manutenção e retrabalhar
determinadas obras que estão completamente disfuncionais, porque foram feitas por não profissionais ou por pessoas de outras áreas, que, bom, não tinham tanta segurança e tanto trabalho em tentar seguir norma, até às vezes por desconhecimento de norma, tá? O ideal é que, se você for fazer uma instalação de fácil manutenção, obviamente você não faça assim, você tente trabalhar com alguns conceitos que a arquitetura já abarca, por exemplo, de eletrodutos expostos. Eu gosto muito desse conceito de eletroduto exposto por uma infinidade de razões. Você mantém a integridade física da construção, você aumenta a facilidade de instalação, melhora a manutenção, e eu particularmente, assim, cosmeticamente me atrai, eu gosto, eu acho bonito. Então, é uma das saídas. Isso significa que obrigatoriamente você tem que fazer assim? Não. Desde que a sua construção ela seja trabalhada e seja projetada da maneira correta, se você fizer da forma que tem que ser feita, você não vai ter problema nenhum, porque, por exemplo, mesmo que o eletroduto passe dentro da parede e você não veja, você vai ter marcação nos cabos, você vai ter identificação dos cabos, que aumenta as possibilidades de você, identificar o que está sendo feito, e dois, se você seguir os padrões da norma, as chances de, sei lá, algum incêndio, alguma coisa errada acontecer são mínimas, são ínfimas. Então, os cuidados que vocês têm que ter com a instalação elétrica, eles são norteados nesse sentido, de tentar seguir a norma, de facilitar a manutenção, facilitar a instalação, aumentar a segurança, de forma que a instalação elétrica ela não se torne um peso para o projeto arquitetônico, mas a instalação elétrica ela se torne uma aliada do projeto arquitetônico no sentido de manter o quê? Manter um conforto ambiental funcional para aquele determinado espaço. Eu gosto muito desse tipo de instalação porque funciona bem. Por outro lado, às vezes as pessoas, os eletricistas, engenheiros fazem umas coisas que são assim, que fazem o eletroduto passar por dentro do... Ai, meu Deus, esqueci o nome dessa caixinha de passagem do... Ai, meu Deus! Enfim, vocês sabem, vocês são arquitetos, vocês lembram o nome disso aí. Que a gente normalmente faz com a parede para melhorar a ventilação. Isso está errado. Esse eletroduto não deveria estar passando por dentro dali. A gente tem que, obviamente, prever as passagens corretas no projeto arquitetônico. Isso é um outro cuidado da instalação elétrica que a gente tem que levar em conta. Mesmo que você faça o projeto externo, você tem que sempre considerar os outros elementos estruturais, os outros elementos de construção que estão dentro do teu espaço. Porque, efetivamente, se você desconsiderar o espaço para passagem de eletroduto ou esquecer que isso tem que ser feito, inclusive num processo de gerenciamento de obras, você vai ter grandes chances de ter uma instalação disfuncional, e quando o processo de projeto e o projeto de instalação não conseguem atender o que tem que ser feito, isso aqui acaba se tornando mais comum. Porque tudo que a gente consegue fazer planejado e executar em cima do planejado é melhor. Você aumenta as chances das coisas darem certo, você faz com que os processos de execução eles funcionem melhor. O que rola normalmente é que o pessoal acaba eventualmente não trabalhando conforme norma, acaba trabalhando muito fora de um padrão ideal dentro do NBR 5410. As coisas começam a ficar mais difíceis na instalação, e se o cara ele já não for muito profissional, ele acaba fazendo um negócio igual está nessa foto. Lembra, a gente está falando de manutenção, a gente está falando de segurança, a gente está falando de facilidade de instalação. Então, tentar trabalhar para aumentar as possibilidades de que o seu projeto ele seja feito e considere todo o espaço arquitetônico de forma a contemplar a parte de instalação é legal. Por isso que eu gosto tanto desse tipo de instalação, porque ele não só contempla algumas coisas do projeto arquitetônico, mas também atenta a algumas questões da norma. E veja, é bastante flexível, você pode pintar, você pode desenvolver artisticamente e até esteticamente do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Tá? Fica muito mais claro quando você está falando, por exemplo, de sistemas que não podem ter fixação em laje, ou esse tipo de coisa. Você não pode, por exemplo, rasgar a laje, ou rasgar um pilar, ou rasgar uma viga para passar um eletroduto dentro. Obviamente você vai ter que tomar esse cuidado,
igual está aqui nesse estacionamento, de fazer a instalação fora. Esse eletroduto externo também melhora muito as questões de segurança, melhora muito as questões de instalação e manutenção. Evita ao máximo trabalhar com esquemas que você traga isso, ou seja, tudo planejado, tudo considerando o projeto arquitetônico, lembrando que a gente tem que sempre passar cabo e passar toda a parte elétrica por dentro de eletroduto. O eletroduto não pode ficar solto, igual está aqui. Eletroduto não, desculpa, o cabo. O cabo não pode ficar solto do jeito que está aqui. O cabo ele não pode ficar livre encostando em parede ou encostando em forro. Ele não pode. Ele tem que passar por dentro de calho o eletroduto. Então, se você, de novo, repito, não considera ele dentro do seu projeto arquitetônico e a depender de quem faça, o cara vai fazer um negócio parecido com esse aqui, ele vai desconsiderar a norma, vai desconsiderar um monte de coisa, e aí você compromete manutenção, compromete segurança e compromete instalação. Eu trouxe esse aqui para vocês darem uma olhada, é uma foto que eu vi uns anos atrás, de uma instalação chinesa. Aqui o cara está fazendo, para cada conjunto de tomada, ele faz um eletroduto de passagem, que é um eletroduto flexível. Não precisa ser assim, isso aqui está basicamente bastante exagerado. Óbvio que a gente pode passar mais de um cabeamento dentro de um eletroduto, não tem problema nenhum. Mas o que a gente não pode esquecer é que você não, aqui de forma exagerada, mostrando que você não pode esquecer de passar a tubulação, os cabos dentro de eletrodutos. Não pode deixar solto. Essa instalação aqui ela é bem bonitinha e tal, obviamente facilita muito a manutenção por conta de que está passando 2 ou 3 cabos só dentro de um eletroduto, mas não é o ideal, não é exclusivo, tá? As saídas dos eletrodutos que vocês vão passar os cabos tem que sempre ter caixinha, tá? Ou caixinha plástica ou caixinha metálica, mas ela sempre tem que ter alguma caixinha, aqui dentro uma tomada, aqui dentro um interruptor. Repara aqui, ó, caixinha de passagem de sentido, ó, caixinha para tomada, e quando não, saídas específicas. Por exemplo, aqui na iluminação eles consideraram o quê? Uma saída de soquete para o eletroduto. Mas repara que em nenhum momento eu estou enxergando o cabeamento solto. O ideal é que você nunca faça o teu projeto considerando o cabeamento solto. Exceto naquele tipo de luminária que é pensa, que ela usa o cabeamento da própria luminária para poder fazer com que a luminária ela fique suspensa. Mas salvo isso, e ainda assim essas deveriam ter um sistema de corrente ou fixação melhor, os processos de fixação e tal para segurança, para a norma, tem que estar dentro de eletroduto com saída em caixinha. Se você faz dentro da norma, tem grande chance de você não ver o cabo. E também, veja, também o fato de você não ver o cabo não significa que está seguro. Vocês têm que seguir os padrões de norma e seguir os padrões de instalação conforme eu estou mostrando para vocês em aula. O jeito que a gente passa, depois mais para frente, como eu falei para vocês, a gente voltando, eu quero ver se eu levo para vocês algumas coisinhas para mostrar como que a gente faz a instalação na mão, para ficar mais claro para todos vocês. Mas o ideal é que todo o cabeamento seja passado dentro de eletroduto com saída em caixinha. E que a lâmpada, o ideal é que ela sempre tenha uma saída do tipo plafoneiro e tal, ou qualquer uma que tenha o soquete correspondente ao tipo de lâmpada que você vai usar para fazer a fixação correta. Tá? A lâmpada não pode ficar com o soquete pendurado no cabo. Tem que ter um plafoneiro que faça a fixação dele no local correto, para evitar mau contato e diminuir risco de incêndio. Isso aqui eu estou falando para vocês, parece óbvio, mas não é. Tem muita gente que acaba desenvolvendo a instalação com saída com soquete penso, não feito para aquilo, com uma luminária que não é feita para aquilo, você causa fadiga mecânica no cabo e aumenta o risco efetivo de incêndio, de periculosidade na obra. Então, aqui tem alguns cuidados que eu estou trazendo para vocês. Eu vou deixar um artigo para vocês lerem também essa semana sobre cuidados na instalação elétrica, que eu gostaria que vocês dessem uma lida além desse vídeo. Tá? Nessa semana eu vou por um fórum para vocês, para que vocês descrevam alguns problemas de instalação que vocês já devem ter visto que estão fora desses padrões aqui. Mas basicamente sempre dimensionar corretamente cabo, demanda e circuito, conforme a tabelinha que eu mostrei para vocês. Os adjuntores dimensionados, igual eu já mostrei na aula da semana passada, mas vocês vão aprender a calcular na semana que vem ou nas próximas. Utilizar terminal e solda sempre que possível. Terminal e solda é isso aqui.
A ideia é que você coloque na ponta do cabo um terminalzinho desse e faça a fixação. Eu já vou mostrar uma foto com isso para vocês, de forma que você não precise deixar o cabeamento direto no terminal do interruptor ou no terminal da tomada. Você cria uma ponta rígida. Porque vocês vão ver que no mercado vende dois tipos de condutor. O fio rígido, que é o fio duro, e o cabo, que são vários fiozinhos pequenininhos dentro dele. O fio rígido ele é muito ruim de passar no eletroduto, ele é muito duro, é muito difícil. O ideal é a gente tentar trabalhar com cabo, porque o cabo ele é flexível, é mais fácil de você fazer a instalação. E por ele ser flexível, a ponta dele fica mole, então a gente coloca o terminal para dar uma certa rigidez. Quando você tiver que fazer algum tipo de emenda, porque às vezes o cabo não dá, não é só enrolar um cabo no outro e passar fita isolante, é tentar ao máximo possível colocar solda, de forma a você criar resistência nos cabos. Eu já devo ter contado para vocês em sala de aula do caso da obra que eu fui, que o cara, que eu estava fazendo, dando gestão, que o cara ele acabou colocando fita crepe ao invés de fita isolante nos cabos que faltou na emenda, né? Tipo, isso está errado. Então também tem que levar em conta isso. Quando a gente for fazer isolamento, sempre com fita isolante, sempre. Em especial as fitas isolantes da 3M, fitas isolantes boas. Evitar misturar circuito ou não utilizar eletroduto, o que isso quer dizer? Evita colocar circuito de luz e circuito de tomada no mesmo eletroduto, procura trabalhar com eles separados. E sempre com eletroduto, nunca cabo solto, sempre aterrando. O que isso significa? Que tem que ter terra a construção. E procurar sempre trabalhar com DR. Se vocês derem uma olhada, vocês vão encontrar muito por aí quadros de distribuição assim, com disjuntor todo ferrado, ou assim mesmo, com fusível rolha. Esse tipo de coisa tem que acabar. Vocês não podem usar esse tipo de sistema mais, porque é muito inseguro, ó, repara. A base dele é de madeira. A base dele sendo de madeira, qualquer coisa que aconteça pega fogo. E o esquema de terminalzinho, evita fazer a saída com o cabo ligado direto na saída do terminal, mas sempre usando os terminaizinhos. Bom, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. É só para a gente pensar nesses cuidados mais básicos aqui. Eu vou passar esse artiguinho para vocês lerem. E a atividade dessa semana é isso. Eu gostaria que vocês escrevessem, tentassem lembrar se vocês já viram alguma instalação ruim em algum lugar e tentar descrever ela e dizer para a gente por que vocês acham que ela estava fora dos padrões de cuidado. Quer dizer, o que vocês acham que podia acontecer se a instalação permanecesse daquele jeito. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem aí. Eu quero ver se na semana que vem, a gente ainda ficando virtual, a gente vai ficar, né, até dia 22 de abril, em teoria, mas conforme for eu já vou passar um trabalhinho para vocês fazerem aí, bem simples de elétrica, para a gente já começar a pensar numa avaliação de vocês. Tá bom? Bom, espero que fique todo mundo bem. Precisando, tô por aí, só mandar mensagem e entrar no fórum. Tá bom? Até mais.